Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e esse é o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 3 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal mantém decisão da ministra Carmen Lúcia, que determinou um repasse de verbas ao setor cultural e de eventos previsto na Lei Paulo Gustavo. O Supremo também prorrogou o prazo para execução da lei até 31 de dezembro deste ano. Este é um dos destaques da edição de hoje e você acompanha também. Ministro Alexandre de Moraes concede liberdade provisória ao ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Polícia Federal cumpre novos mandados de prisão contra suspeitos de participarem das invasões às sedes dos três poderes. E ainda, Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa de Festival Internacional de Música. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de investigação para apurar a denúncia do senador Marcos Duval sobre suposto plano para um golpe de Estado. Repórter Renato Rosa tem as informações. Boa noite, Renato. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça novamente o senador Marcos Duval. A gente lembra que ontem ele prestou depoimento à PF porque divulgou em suas redes sociais ter recebido proposta para um suposto plano para a ruptura do Estado Democrático de Direito. Mas, segundo Alexandre de Moraes, o parlamentar apresentou 4 versões, todas diferentes, incluindo entrevistas à imprensa. De acordo com o ministro, há necessidade de esclarecer esses relatos sobre a suposta tentativa de golpe, com a apuração dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo. A mesma decisão determina ainda que a revista Veja, a CNN, a Globo News encaminhem, no prazo de 5 dias, os áudios das entrevistas dadas pelo senador e a empresa Meta que envie o inteiro teor da live que o parlamentar realizou pelo Instagram. William. Obrigado pelas informações, Renato. O Supremo Tribunal Federal manteve por maioria a decisão da ministra Carmen Lúcia, que determinou um repasse de verbas ao setor cultural e de eventos previsto na Lei Paulo Gustavo e prorrogou o prazo para execução da lei até 31 de dezembro de 2023. A decisão foi tomada em sessão no plenário virtual. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. O questionamento no Supremo foi feito pela Rede Sustentabilidade contra a medida provisória 1135 de 2022. Segundo a legenda, a MP inviabilizava a aplicação de 3 normas da Lei Paulo Gustavo sobre ações emergenciais voltadas ao setor de eventos e das leis Aldir Blanc 1 e 2. Em novembro do ano passado, em decisão liminar, a ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, suspendeu os efeitos da medida provisória e assim restabeleceu a eficácia da legislação criada para dar socorro emergencial ao setor afetado pela pandemia de Covid-19. Posteriormente, a Rede Sustentabilidade informou ao STF que o Poder Executivo não havia providenciado a execução orçamentária em tempo hábil para o repasse dessas verbas e, mesmo que tivesse feito, não haveria possibilidade de execução até o dia 31 de dezembro do ano passado. Diante disso, a ministra Carmen Lúcia aceitou o pedido do partido para assegurar que os recursos pudessem ser utilizados no decorrer de 2023. A liminar da ministra Carmen Lúcia foi levada para análise do plenário em sessão virtual. Em seu voto pelo referendo da decisão, a ministra Carmen Lúcia reafirmou os fundamentos apresentados na tutela de urgência e lembrou o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre a regularidade do alongamento do prazo para a execução da lei. Segundo o TCU, assim como os recursos previstos na Lei Aldir Blanc, os dispostos na Lei Paulo Gustavo também têm natureza de transferência obrigatória da União. O plenário, por maioria, seguiu o voto da relatora. Ficou parcialmente vencido o ministro André Mendonça. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, concedeu liberdade provisória ao ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. O coronel é uma das autoridades investigadas por suposta omissão diante dos ataques na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro.
Fábio Augusto Vieira estava detido desde o dia 10 de janeiro, quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva, atendendo a um pedido do diretor-geral da Polícia Federal. Um dos motivos foi a falta de policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do DF, para conter os extremistas e a invasão às sedes dos três poderes. Agora, ao analisar os desdobramentos das investigações, o ministro concedeu liberdade provisória ao ex-comandante da PM. Alexandre de Moraes considerou o relatório elaborado pelo interventor federal na área de segurança pública do DF, Ricardo Capelli. Em princípio, a apuração indica que Fábio Augusto Vieira não teria sido diretamente responsável pela falha das ações de segurança e que o investigado participou da operação e ficou ferido no combate direto aos manifestantes. O relatório aponta que, embora estivesse operando pessoalmente no campo, as evidências indicam que o coronel perdeu a capacidade de liderar seus comandos diretos, uma vez que suas solicitações não foram consideradas, nem atendidas prontamente. Para o ministro, essa conclusão, até o momento, reforça as alegações do investigado, que no dia 12 de janeiro foi ouvido pela Polícia Federal e deu mais detalhes, quando afirmou, por exemplo, que as reuniões sobre manifestações programadas são feitas pela Secretaria de Segurança Pública do DF e pela Subsecretaria de Operações Integradas. Alexandre de Moraes destacou que o panorama processual que justificou a prisão preventiva do investigado não mais subsiste no atual momento, sendo possível conceder a liberdade provisória. Mas o ex-comandante está proibido de sair do Distrito Federal sem prévia comunicação ao Supremo. Além dele, são investigados no mesmo inquérito o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que segue preso, e Fernando de Souza Oliveira, que ocupava interinamente o cargo de secretário de Segurança. O Supremo Tribunal Federal autorizou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, que apura a autoria dos atos antidemocráticos contra os três poderes da República no dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão contra suspeitos de terem participado das invasões. Acompanhe a reportagem de Evne Araújo. Foram expedidos 3 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão em 5 estados e no Distrito Federal. Em Goiás, a Polícia Federal prendeu Lucimário Benedito Camargo, conhecido como Mário Furacão. Ele foi identificado porque havia gravado um vídeo durante os atos antidemocráticos. Em Rondônia, o ex-candidato a deputado estadual William Ferreira da Silva, conhecido como Homem do Tempo, também foi preso. Ele postou nas redes sociais imagens participando das invasões. Em Brasília, foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra um policial legislativo do Senado. Ele é suspeito de facilitar no local a ação dos manifestantes. Os mandados foram cumpridos no Congresso Nacional e na casa do agente. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a ação, determinou ainda o afastamento do cargo, o recolhimento das armas dele, o bloqueio de bens e a proibição de se aproximar dos prédios do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Também foi alvo da operação uma advogada que recolheu telefones celulares de investigados. Ela é suspeita de obstrução da justiça. Esta é a 4ª fase da Operação Lesa Pátria. A Polícia Federal considera a ação permanente até que os responsáveis pelos atos de vandalismo contra as sedes dos três poderes sejam identificados. Os crimes são abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição de bem especialmente protegido. E a seguir, Procuradoria da República no DF quer que a Justiça Federal processe e julgue os suspeitos de atentado à bomba nos arredores do aeroporto de Brasília. Voltamos já. A Procuradoria da República no Distrito Federal quer que seja definida a competência da Justiça Federal para processar e julgar integralmente o caso dos 3 suspeitos de participação na tentativa de atentado à bomba que ocorreu nos arredores do aeroporto de Brasília na véspera de Natal. O órgão sustenta que os crimes cometidos pelos acusados são de natureza federal e, por isso, o julgamento não deve ser dividido com a Justiça Distrital.
De acordo com o Ministério Público, os acusados Jorge Washington de Oliveira Souza, Alain Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza elaboraram o plano com os manifestantes que estavam no QG do Exército e tinham como objetivo principal a abolição do Estado Democrático de Direito. A Justiça Federal determinou que a União, o Estado de Sergipe e o município de Porto da Folha iniciem estudos para viabilizar a implantação de uma rede de esgotamento sanitário para a cidade. Repórter Paulo Melo. A decisão judicial atende à ação civil ajuizada pelo Ministério Público Federal em Sergipe, após várias tentativas de resolver a questão de forma extrajudicial. A sentença também obriga a União, o Estado e o município a apresentarem relatório detalhado, apontando os locais afetados com o lançamento de esgoto in natura nas proximidades do Rio São Francisco, no prazo de 120 dias. A Justiça também determinou que o município adote providências para impedir atividades de lavagem de carros, descarte de esgoto, lixo ou qualquer resíduo no Rio São Francisco e seus afluentes, com exceção das atividades autorizadas pelos órgãos ambientais. A Prefeitura também deve instalar placas na proximidade dos rios para alertar das proibições e confeccionar programa de educação ambiental. As mulheres correspondem a quase 100% das vítimas de tráfico internacional de pessoas. Esse e outros dados relativos à prática do crime foram apontados numa pesquisa feita pela Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. A reportagem é de Cid Marcos. O projeto foi financiado pela Organização Internacional das Migrações e tem parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Com base em dados relativos a 144 processos, foram identificadas 714 vítimas, 688 são mulheres, mais de 96% do total. 6 são homens, o que representa menos de 1%. Nos outros casos, as decisões judiciais não informaram gênero. Lívia Miraglia, coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, explica que as mulheres são as principais vítimas por conta de um dado preocupante. A grande maioria desses crimes de tráfico internacional de pessoas eram para fins de exploração sexual. A gente sabe, até historicamente falando, mas culturalmente também, a grande maioria das vítimas de tráfico para fins de exploração sexual são mulheres, que é o produto, né, digamos assim, né, as mulheres são tratadas como um produto nesses crimes que justificaria aí essa grande desproporção entre o número de vítimas mulheres e vítimas do sexo masculino. Segundo a pesquisa, a Espanha é o país que mais recebe as vítimas traficadas do Brasil. O trabalho não só teve o cuidado de identificar o destino das vítimas e quem são elas. Traçou ainda pontos importantes como quem são os traficantes, os réus, as pessoas que estão na ponta dessa exploração. Foi aí que veio uma grande surpresa para os pesquisadores. A maioria das pessoas responsáveis pelo tráfico de mulheres é composta exatamente por outras mulheres. Não se sabe ainda bem o motivo disso. Existem várias hipóteses que precisam ser apuradas. A gente não conseguiu comprovar com os dados que a gente tem em mãos, mas uma delas seria de que essas mulheres um dia já passaram já foram vítimas e vão, né, escalonando aí nessa cadeia e se tornando talvez as que também vão levar as outras para lá. Ou é um dado que nos pareceu surpreendente. Outro dado da pesquisa chamou a atenção: a demora em se punir os culpados. A duração dos processos analisados chega, em média, a quase 4.000 dias, o que corresponde a mais de 10 anos e 10 meses para a conclusão. Carlos Haddad, juiz federal e coordenador da pesquisa, explica que a associação de brasileiros e brasileiras a estrangeiros dificulta o andamento dos casos. A maior parte, né, dos acusados, das acusadas, são mulheres que se associam a estrangeiros e eles estabelecem aí um fluxo de pessoas que são enviadas para o exterior para serem exploradas. E aí eu falo assim, a dificuldade do processo, por quê? Porque uma coisa é você processar uma pessoa que está no Brasil, outra coisa é processar aquela que está no exterior. É aí que entra a importância da pesquisa, orientar o combate a este tipo de crime. A gente fala até dessa melhor gestão, essa parceria que precisa haver, né, entre a polícia, entre o judiciário e até com autoridades policiais de outros países. Quando a gente tem essa colaboração,
fica mais fácil de levantar as provas. E se o estudo serve de orientação para as autoridades, serve também de alerta para a população. Nos casos apurados, acho que praticamente a metade ou um pouco mais da metade, as vítimas sofreram uma fraude, ou seja, foram vítimas de fraude. Provavelmente fizeram uma proposta para ela assim, encantadora ou então um atraente de que poderia ter assim, ganhos melhores no exterior, né? Ou então até nem sequer soubesse que seria para prostituição. Às vezes oferece um emprego, né? Você vai trabalhar aqui numa loja, você vai ser um manequim, vai ser um modelo. Então, assim, as hipóteses são muitas. Mas realmente eu acho que é a tendência da pessoa de acreditar nessas propostas, de ser enganada e quando chega lá ver que a realidade é totalmente diferente. No próximo bloco, a Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais participa de Festival Internacional de Música no Rio Grande do Sul. Voltamos já. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, encaminhou ao Centro de Mediação e Conciliação do STF o processo sobre redução da letalidade policial nas comunidades do Rio de Janeiro. O processo é relativo à instalação de câmeras de áudio e vídeo em fardas e viaturas dos batalhões especiais das polícias e nas unidades policiais de áreas mais críticas. A quinta turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve uma sentença que obrigou o Sistema Único de Saúde a fornecer a uma paciente um medicamento que trata da osteoporose. A repórter Ana Paula Souza tem os detalhes. A União, o Estado do Piauí e o município de Teresina alegaram na ação incapacidade econômico-financeira, mas o TRF1 determinou que eles devem fornecer gratuitamente a uma paciente do SUS o medicamento teriparatida, conforme prescrição médica pelo prazo de 24 meses para tratar doenças que afetam as articulações da autora, como artrite reumatoide, comartrite, artrose, espondilose lombar, escólios e osteoporose. A paciente comprovou no processo que o esquema terapêutico do teriparatida é o mais indicado para suas patologias nas articulações. O problema é que o remédio custa entre R$ 3.200 e R$ 4.500. Foi necessário, então, demonstrar a incapacidade de arcar com esses custos, o que ficou claro pelo fato de a autora ter sido representada na ação pela Defensoria Pública da União, a DPU. Com isso, a relatora do caso, desembargadora federal Daniele Maranhão, ressaltou que cumpre ao Poder Judiciário o dever de atuar na efetivação dos direitos fundamentais assegurados na Constituição Federal, como o direito à saúde. A quinta turma acompanhou o voto da magistrada, que destacou ainda a importância de se determinar a implantação de políticas públicas previstas constitucionalmente em situações excepcionais, sempre que demonstrada a omissão ou a insuficiência da atuação estatal na adoção de medidas para preservar direitos fundamentais assegurados. O Tribunal Regional do Trabalho da Bahia homenageou representantes da advocacia baiana com a medalha comemorativa de 80 anos da Justiça do Trabalho. Repórter Carolina Vasco acompanhou o evento. 4 representantes da advocacia baiana receberam a insígnia comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho. A cerimônia de entrega aconteceu no auditório do Pleno do TRT da Bahia. O ministro Cláudio Brandão foi o responsável pela indicação dos nomes para receber as 4 medalhas comemorativas concedidas pelo TST. Para exatamente privilegiar e reconhecer a importância da advocacia na nossa história, na nossa atuação. Aqui nós temos advogados que representaram a advocacia laboral, a advocacia empresarial, a advocacia sindical e a advocacia feminina. Tudo isso para demonstrar e homenagear mesmo, a ideia é essa, o advogado que atua conosco na primeira instância, na segunda instância, e eu escolhi esses advogados que atuaram comigo permanentemente na primeira instância e também no tempo que era aqui desembargador. Para a primeira presidente da ABAT, representante da advocacia feminina, Magna Teixeira, ser escolhida foi marcante. É uma das homenagens maiores da minha vida, porque lutar pelos direitos sociais sempre foi meu objetivo. E é nesse objetivo que eu persigo, que eu estou sendo homenageada e muito, muito, muito satisfeita. A Justiça do Trabalho comemora 81 anos em 2023. E Joaquim Arthur Pedreira, de 86 anos, passou 65 deles atuando na advocacia. Sou hoje o decano dos advogados e
tenho essa afeição muito grande pela profissão, porque foi a única que eu tive na minha vida toda. Os advogados Carlos Alberto Oliveira e Antônio Menezes revelaram a emoção ao tomar conhecimento da homenagem e destacaram o papel da Justiça do Trabalho na sociedade. Recebi com muita surpresa e fiquei muito feliz, porque é uma homenagem que vem da comemoração dos 80 anos da Justiça do Trabalho, que para mim é da maior importância e fundamental na distribuição de renda nesse país e de correção, né, das injustiças sociais e dos ilícitos trabalhistas. Surpreso, mas muito feliz, porque eu tenho mais de 4 décadas de advocacia trabalhista e essa lembrança do TST através do ministro Cláudio Brandão me envaidece, mas eu entendo que é uma comenda extensiva a toda a advocacia trabalhista baiana. Um quinteto da Orquestra Jovem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai para Gramado, no Rio Grande do Sul, participar de um festival internacional de música. O repórter Cid Marcos conta pra gente. Passa um filme na cabeça. A trilha de Indiana Jones está no repertório do quinteto da Orquestra Jovem do TJMG, que vai em busca de um tesouro, a 9ª edição do Festival Internacional da Música de Gramado, no Rio Grande do Sul. O quinteto vai participar do evento Uma Aventura, que faz o João Pedro, de 19 anos, relembrar a chegada dele à orquestra aos 14 de idade. É aquele filme que passa na cabeça. Desde que eu entrei aqui, eu decidi seguir o ramo da música, que não estava nos meus planos quando eu entrei, mas com contato com a orquestra, com a música, a cultura, eu fui cada vez mais criando esse vínculo e hoje eu sigo a minha vida com a música. João e os amigos vão apresentar no evento o concerto Música de Filmes e Séries, um conto épico. E é também um conto inédito. É a primeira vez que os músicos da orquestra vão se apresentar fora de Minas Gerais. É um marco que valoriza ainda mais o trabalho social e de formação de jovens talentos do projeto. Um festival internacional, inclusive reconhecido nacionalmente, é muito disputado. E foi um convite do trabalho que foi feito aqui, das cantatas que a gente realiza, o convite foi feito para que eles se apresentem. Eles vão se apresentar para turistas do mundo inteiro. Eu acho que realmente abriu a porta para todo o projeto, para todas as crianças. Para eles é uma oportunidade inesquecível, porque eles vão ter contato com professores renomados do Brasil, de outros países. Outros estudantes vão interagir, vão trocar experiências, poder ver outras realidades musicais. Atualmente, o projeto da Orquestra e Coral do Tribunal de Minas atende cerca de 300 crianças e adolescentes. O festival começa nesta sexta-feira, dia 3, vai até dia 11. Tempo suficiente para aprender e ensinar. É um festival importante, tanto para a gente didaticamente, que a gente vai aprender, vai ter aula com os professores de lá, também importante para o projeto, para levar um pouco do nosso nome para fora, para os outros estados, e a gente divulgar de fato o nosso projeto e apresentar o nosso trabalho para o restante do Brasil, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana.